Vamos ouvir o vereador Polici Neto. Presidente e todos que nos acompanham, eu vou ser bastante breve. Ontem eu assinei a emenda de autoria do vereador Mário Covas, depois de um longo diálogo com um grupo de funcionários da SP Tours que vem dialogando com os vereadores aqui na casa, e acho que essa deve ser uma batalha de todos e, portanto, todos têm que ter uma preocupação com qual vai ser o responsável pela política pública de turismo que a cidade vai ter na consequência de uma privatização da SP Tours. Mas eu queria abordar um pouco o processo de privatização desses dois ativos importantes. E a gente tem que olhar para SP Tours com dois ativos. Um ativo é um ativo mobiliário, são as ações, elas estão na Bolsa, a detenção do poder majoritário é do poder público, mas nós temos um outro ativo, que é o ativo imobiliário. E, portanto, a avaliação necessária a ser realizada para que você tenha uma resposta por parte da sociedade que tem interesse em comprar, entender a relevância dos dois. Um é um negócio que já existe, e ele é um negócio que durante muito tempo teve a capacidade de atração para a cidade de São Paulo dos grandes eventos da América Latina. Então a gente tem que reconhecer primeiro isso. Então, se existe um polo atrativo na cidade de São Paulo para atividades de turismo, muito foi feito pela EMB, sucedida pela SP Tours. O outro é o que se tem em uma terra pública que está efetivamente no eixo de desenvolvimento, e assim foi reconhecido no plano diretor e na lei de parcelamento e ocupação do solo, por isso recebeu um tratamento de ocupação especial, e aí passa acho que no terceiro slide tem vai mais um pouquinho. Então, então, o que a gente está dizendo desse ativo imobiliário? Definir os índices e parâmetros urbanísticos, que é mais do que você definir a obrigação de uma PIL. Por quê? Porque você tem limitações impostas pela própria legislação, quando você fala qual o volume de terra pública que persistirá numa gleba de mais de 400 mil metros. Então, o plano diretor e a lei de parcelamento obriga o parcelamento, define o tamanho máximo que os lotes de uma gleba vão ter e, portanto, tem uma resultante, quando essa terra for privada, do quanto desta área continuará pública. E essa avaliação e estas decisões, elas são prévias, e aí concordar com o que foi falado pelo nosso secretário, mas a decisão da PIL não se reveste só de permitir ao setor público validar um projeto de intervenção urbana, mas de orientar o desenvolvimento de um território que se solicitou a partir do momento de definição de uma zona de ocupação especial, que o setor público seria protagonista dessa decisão. Então aqui é importante para a gente entender a responsabilidade que nós, vereadores, teremos naquilo que é a decisão estratégica de uma terra que é pública e que não tem orientação ainda de índices e parâmetros. Então, o quanto, a gente já sabe, pode ir até 1 milhão, mas esse pode tem uma distinção muito grande de como se pode isso. O como se pode isso tem que estar revelado por um espírito público e por um interesse público, que a consequência dele é o investimento do agente privado. Estamos falando ali do terreno público mais valioso que o município tem. E, portanto, todos nós somos donos disso. E a primeira ação é fazer ele ter este valor estratégico. E quando a gente abdica de impor a ele o nosso valor estratégico, quem perde são os nossos sucessores, os nossos herdeiros. Então, eu vou passar mais 2 slides e vou concluir. A gente está falando, próximo, a gente está falando exatamente disso daqui, né? Então, ali a gente está na macro área de estruturação metropolitana, então ela tem importância para a cidade, mas tem importância para a metrópole, portanto para os 39 municípios, e se tem importância para 22 milhões de habitantes, tem importância para o Brasil inteiro.
Então, não dá para a gente afastar isso do território. Não fosse assim, a principal ator de captação de energias mundiais para revelar coisas aqui em São Paulo não estaria ali. Só está ali, porque tem essa importância. Faz sentido estar ali, fez sentido sair do Ibirapuera e ir para lá. Então é isso um pouco que a gente tem que sempre lembrar. Está ali por uma questão estratégica. A gente não pode perder essa condução pública da nossa ação estratégica. Mas aí a gente tem que interpretar o que a legislação nos traz. Ela tem uma conexão direta com o campo de Marte. Passa o outro para a gente ver isso. A JOI definida para ali, ela não foi isolada de um resto. Senão a gente também não entende por que tem JOI ali. Tem JOI ali porque tem uma integração direta. E aqui não estamos inventando. Isso daqui já está decidido, depois de exaustivos debates. Temos lá quase 2 milhões de metros quadrados que complementam a ação estratégica deste território. Aqui para dizer que o valor a ser auferido é mesmo, e eu vou discordar dos 5 bilhões anunciados pelo prefeito. Acho que vale mais. E vou lutar para valer muito mais do que isso. Porque aí eu dou o valor da cidade. Eu vou fechar com a preocupação que o vereador Paulo Frange trouxe com muita objetividade. E vou discordar parcialmente do que ele faz. Para mim, quando a gente consegue relevar e reconhecer a importância que parte do patrimônio tombado tem, é porque a gente tem história e memória. Portanto, eu discordo que a gente perde quando a gente tomba. A gente ganha. Talvez a gente não tenha conseguido construir os instrumentos precisos para valorizar a história, a arquitetura e os maciços vegetais que temos. Por isso vira mico, por isso fica ruim. Quem sabe um dia a gente comemore o tombamento, porque eu estou num imóvel que importa a toda a minha sociedade, por isso ele precisa ser preservado para sempre. Esse debate ainda há que acontecer. Né? Passa mais 2, acho que é no próximo que tem mais um. Essa é a área, só aqui, ó. Tem uma incongruência no texto, tá? O texto diz que o sambódromo está em processo de tombamento e o mapa que traz a ZPEC BIR inverteu o estacionamento para o tombamento. Então, o mapa diz que é o estacionamento que está para ser julgado tombado ou não, e o texto diz que o tombamento cai em cima do... Mas o que importa é o que vem depois disso, e o Paulo foi muito preciso. Vamos para o próximo. Né? Que é... O que a gente tem ali? Tem um pedido de tombamento do Palácio de Convenções, do urbanista Jorge Wilhelm, uma praça de paisagismo feita pelo Burle Marx, que já foi muito alterada, então ela já perdeu muitas características que tinha, e tem o estacionamento, onde está incluído o sambódromo, e o projeto do hotel, que é diferente daquele que originariamente foi concebido. Então, eu só estou falando isso, porque se de fato a gente vai tomar uma decisão importante para a cidade, que é vender um ativo imobiliário e vender um ativo mobiliário, a maior responsabilidade que os 55 vereadores têm é buscar o real valor. E buscar o real valor é proteger a sociedade. Então, eu quero colocar uma preocupação muito grande que a nossa legislação que sair daqui para permitir, ela tem que ser muito precisa na forma com que estabelece o que pode e como pode ser ali edificado qualquer coisa, por uma questão estratégica. Estratégica do valor que vai se capturar e estratégica do interesse público que aquela área pública ainda tem. Depois que ela deixar de ser pública, aí é só um interesse privado. Mas se tiver orientado pela lei, a gente tem as garantias dela continuar exercendo uma função pública no desenvolvimento da cidade, porque a lei assim o definiu. Então, eu ofereci, vamos para o último, ofereci uma proposta de emenda, e é com ela que eu fecho, vamos para o próximo, que vai tratar, próximo, aqui é a revogação do decreto que transferiu o AMB não, o autódromo, então não estou inovando, mas aqui a gente vai definindo os percentuais, e, portanto, a gente vai reduzindo a participação do agente privado na decisão estratégica daquela área pública. A decisão estratégica daquela área pública tem que ser tomada pelos vereadores. A consequência disso é o investidor privado, seguindo as nossas orientações, lá realizar suas intervenções. Então, é isso que eu quero trazer como oferta, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Porcineto.